Hoje o nosso assunto aqui é sobre comunicação e como ela é uma competência essencial, não somente comportamental, mas também técnica. Uma orientação foi dada, ela foi ouvida, ela foi executada, mas nunca tinha sido confirmada. E por isso gerou um evento adverso. E entre então o que foi dito e o que foi entendido é onde aconteceu o erro. E isso não é algo somente que acontece no Brasil. É uma situação mundial e que representa pelo menos 1/3 dos eventos adversos na saúde estão vinculados a falhas na comunicação. E há um paradoxo aqui muito importante, justamente porque os nossos profissionais de saúde, eles são excelentes, eles são muito bem capacitados e os erros acabam aparecendo. São anos de estudo, decisões complexas, responsabilidades enormes. Não é exatamente, então, o que fazer exatamente. Não é um problema de falta de conhecimento técnico, e muitas vezes. É o alinhamento, é o que precisa ser feito e o que precisamos entender do que precisa ser feito. As informações que às vezes parecem claras, não são claras. Às vezes uma orientação que para nós pode parecer simples, não é simples. E é justamente nesse ponto que nós precisamos entender que comunicação não é complementar, é algo essencial. Durante muito tempo, a comunicação foi tratada como secundária na saúde, como uma habilidade que talvez você tenha nascido como aquela pessoa que sabe falar melhor, sabe falar mais, ou sabe trazer alguma abordagem mais específica dentro de onde você convive. Mas quando a gente para pensar e refletir, a comunicação é essa competência que sustenta todas as outras. É ela que tem a possibilidade de fazer com que cada uma das nossas realizações, das nossas práticas, sejam clínicas ou administrativas, possam acontecer com maestria. Então, não importa o quanto você sabe, se você não consegue fazer com que aquilo seja compreendido, compartilhado e executado com clareza. Por isso é tão importante que nós coloquemos a comunicação no centro. Toda competência de liderança, toda competência da atuação médica e de profissionais de saúde perpassam pela comunicação e estão conectadas a ela. Então, as competências, por exemplo, tomada de decisão, a tradução e execução, a tradução do entendimento do que deve ser feito e o compartilhamento dessa estratégia com toda a equipe, inteligência emocional e empatia, todas elas têm uma conexão direta com a comunicação. Pode ser a melhor decisão do mundo, mas ela nunca vai virar ação sem comunicação clara. Então, um líder, ele pode sim ter naquele momento a resposta mais certa dentro das suas atividades na saúde, mas se não souber como comunicar, nada vai acontecer. E isso talvez possa fazer sentido para muitos de nós que sabemos o que a gente precisa fazer, mas como a gente não conseguiu compartilhar aquilo com os demais da forma mais adequada, infelizmente não foi executado. Então, a equipe mais qualificada não entrega resultados sem alinhamento. E nós precisamos desse alinhamento e precisamos cada vez mais fortalecer as oportunidades em que nós devemos parar, respirar e verificar. Estamos fazendo corretamente? E, se necessário, reiniciar. Protocolos, eles podem existir, e eles são muitos, inclusive, dentro da saúde, mas se eles não forem compreendidos da mesma forma por todos, eles acabam falhando. Então, esses protocolos, que por vezes eles são trazidos de guidelines internacionais, muito bem estruturados, validados, as equipes não conseguem aplicar e não conseguem fazer aquilo funcionar. E em alguns momentos a gente pode ouvir, foi um erro de processo. Talvez a gente ouve isso mais do que a gente gostaria. Mas será mesmo que foi somente um erro de processo? O processo talvez estava bem estruturado. O que falhou foi a comunicação dentro desse processo. E é aí um ponto muito importante para a gente fazer uma mudança de perspectiva. Parar de tratar a comunicação somente como comportamento. Como eu disse, nós precisamos pensar e entender essa competência como técnica e comportamental.
Técnica, porque vai trazer a necessidade de pensarmos em estrutura, método e ferramentas. E sempre vai ser comportamental, porque tem a ver com escuta, segurança psicológica e relações humanas. Essas duas coisas, ao mesmo tempo, sem hierarquia entre elas. E por muito tempo, nós acabamos relegando a comunicação como habilidade para algumas pessoas que nascem com aquele dom, com aquele potencial, e deixávamos isso de escanteio, permitindo que erros aconteçam o tempo todo. Então, comunicação não é e não deve ser improviso. Pode e precisa ser ensinada, treinada e desenvolvida. A formação médica vem mudando ao longo das décadas e ela mudou ainda mais recentemente. Com as novas diretrizes curriculares nacionais, a gente tem um novo caminho justamente no ponto de vista da comunicação. Ela sai de um lugar periférico para ocupar um espaço essencial na formação médica. Então, esse tema, tendo sido elencado dentro de várias das disciplinas, sendo presente nos objetivos principais da formação desse tipo de profissional, faz toda a diferença. Então nós temos escuta qualificada, a própria segurança do paciente como uma conexão importante, entendendo inclusive que é uma das metas nacionais e internacionais da segurança do paciente, termos a comunicação efetiva entre profissionais e com os nossos pacientes e familiares, o trabalho em equipe, o registro clínico e a inteligência artificial no meio disso tudo, a tomada de decisão compartilhada e a comunicação de notícias críticas, que nós já temos diversos protocolos, métodos, ferramentas, mas será que nós estamos realmente nos sentindo preparados para aplicar e fazer com que tudo isso funcione? Comunicar bem, então, não é apenas falar bem. Por muito tempo a gente ficou confundindo, achando que as pessoas que falavam bem são ótimos comunicadores. Ou até a gente confundiu de que o fato de sabermos o mesmo idioma, todos sabiam se comunicar nesse idioma. E no final, esse é um ponto importante de entendimento. Saber um código linguístico não nos habilita diretamente para a competência comunicacional. A gente precisa saber como se comunicar utilizando esses códigos. Então, dentro disso também, um outro ponto importante é a escuta. A gente ouve muito falar sobre a escuta ativa, mas pouco nos realmente permitimos aprender e estar abertos a ouvir. É perceber, nesse caso, aquilo que não foi dito, é adaptar a linguagem, é registrar com clareza para que aquele profissional que está realizando assistência consiga se conectar de forma muito importante com aquele paciente. Nesse sentido, a escuta vira vínculo, a informação vira compreensão, o registro vira continuidade do cuidado e a palavra vira presença. Quando a comunicação ela é bem trabalhada, ela se transforma em cuidado. Quando a comunicação é melhor trabalhada, ela se transforma em segurança. E ter o desenvolvimento cada vez maior de ferramentas para que a gente se conecte com as pessoas e consiga entregar um cuidado com efetividade faz toda a diferença. E a comunicação nessa abordagem se torna, então, uma tecnologia do cuidado. A gente acaba entendendo e imaginando tecnologia somente como ferramentas de fato físicas, equipamentos ou algo do tipo, e esquece que o ser humano tem uma tecnologia muito importante, que é a habilidade de se comunicar. Usar essa habilidade que é humana, ética, relacional, não tem como ser substituído por nenhum algoritmo, por nenhuma inteligência artificial. Justamente porque comunicar com clareza, respeito e empatia vai ser o grande diferencial dos profissionais da saúde cada vez mais. Nesse sentido, a inteligência artificial jamais vai substituir a relação humana. E é nisso que os profissionais médicos e líderes da saúde podem fortalecer ainda mais o seu diferencial. Trabalhar o desenvolvimento das suas competências para entender que a sua atuação dentro da saúde ela é muito mais ampliada e ela vai exigir um posicionamento que vai ter, junto disso, a competência comunicacional como elo central
para fazer com que tudo isso se conecte e entregue ainda mais resultado. Então, a tecnologia ela vai apoiar, mas ainda vai precisar de alguém que traduz o sentido, que dialoga com o medo, que constrói uma relação. E o algoritmo vai sim sugerir, ele vai fazer parte desse cuidado, é inevitável, mas quem comunica é o ser humano. Por isso, nós precisamos formar para comunicar melhor, com pacientes, com familiares, com as equipes, com sistemas e também um tipo muito específico de comunicação que a gente sempre esquece, que é a comunicação intrapessoal. Nós também nos comunicamos conosco. E essa comunicação que a gente faz com a gente mesmo precisa ser melhor trabalhada, porque é a partir dela que a gente se sente seguro, que a gente sente a vontade para realizar o que tem que ser realizado. Então, a comunicação, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser praticada e ela precisa ser supervisionada, porque não é somente do ponto de vista do momento da sua formação durante a graduação. Em várias outras instâncias da sua formação, como especializações, residências e tantas outras, você vai precisar da comunicação. E quando a gente entra no mercado de trabalho, dentro dos serviços de saúde, independentemente da complexidade que eles têm, nós precisamos nos dedicar a entender que a comunicação ali vai ser o grande diferencial para que a gente possa galgar melhores posições e, inclusive, ter melhores resultados no atendimento a esses pacientes. Precisamos, então, ensinar essa comunicação de forma intencional. E é esse o ponto de virada que vai fazer a diferença daqui para frente. Porque quando uma diretriz curricular afirma que a comunicação é essencial, isso é um chamado importante para as instituições de ensino, para os docentes, para os serviços de saúde e para as lideranças. Essa liderança que vai acompanhar e que vai orientar justamente a hora que a comunicação tem que mais funcionar, que é na hora do cuidado. Então, o que muda na prática é que a comunicação ela se torna parte crucial do desenvolvimento dos profissionais e líderes da saúde, porque clareza não é opcional. Dizer algo não é suficiente, é preciso garantir que aquilo foi realmente entendido. Confirmar tem que ser parte do processo, como etapa formal de segurança. Escutar, nesse sentido, se torna, então, estratégico, porque muitas falhas acontecem porque alguém não foi ouvido naquele momento. Então, quando a gente está falando em comunicação na saúde, nós estamos falando da ponte entre conhecimento e cuidado. Conhecimento esse construído, edificado pelos profissionais que aprendem e se desenvolvem, e a partir disso precisam realizar o cuidado àquela pessoa que está do outro lado. E uma ponte, ela precisa ser muito bem construída, ela precisa ser segura, ela precisa permitir passagem nos dois sentidos. E é isso que a comunicação permite, que emissor, receptor, independente de quem esteja nessa posição em cada momento, precisam entender a importância de uma comunicação efetiva, porque é ela que permite esse encontro durante essa ponte. Pequenas mudanças na comunicação, mas que vão gerar grandes impactos na segurança em nosso país e no mundo. E aí a gente pode voltar um pouquinho lá no início, onde eu contei uma breve história que acontece o tempo todo em todos os serviços de saúde, que uma orientação ela foi dada, ela foi ouvida, foi executada e aí, enfim, ela foi confirmada. E com isso, a gente conseguiu reduzir ali, pelo menos naquele momento, uma oportunidade de uma situação de risco, de uma falha que poderia gerar um evento adverso ou até uma situação de óbito. E é justamente nesse espaço entre dizer e confirmar que a liderança, que o profissional médico acontece, ou que ele pode falhar. Nesse sentido, entendermos cada vez mais que liderar na saúde é tomar decisões e essas decisões precisam ser bem comunicadas. E muito mais importante que isso, garantir que essas decisões estejam sempre compartilhadas e executadas com clareza. Comunicação
é a liderança em ação. O futuro da saúde, ele vai sempre depender desse lugar de, além do que a gente sabe, a gente conseguir nos entender dentro daquele conhecimento que a gente tem. Porque comunicar é cuidar. Muito obrigado.